Agora o Brasileirão. O Vasco só empatou com a Chapecoense. E uma cena se repetiu várias vezes ontem em São Januário. Parece uma coreografia. Quando a chance é clara e o gol não sai, as mãos vão imediatamente para a cabeça. E vai vendo quantas vezes os vascaínos repetiram esse gesto contra a Chapecoense. O Vasco perdeu hoje 7 grandes chances. É muito raro acontecer isso no jogo de Campeonato Brasileiro. Era o primeiro jogo do Vasco em casa no Brasileirão. Teu nível de empolgação? Meu nível de empolgação é do primeiro ao último jogo. Aqui parece que é a minha casa, o meu lugar. Tá faltando ganhar mais em casa, né? Tá faltando. No ano passado o Vasco jogou aqui em São Januário pelo Brasileirão 15 vezes. Só ganhou 7, 52% de aproveitamento. Por que vai ser melhor esse ano? Cara, eu acredito que o Vasco está se reforçando e hoje tem um banco mais agregado para isso. Quem é o cara que vai levar o time esse ano? Cara, eu tô acreditando muito na chegada do Spinelli. Tá louco pra estrear então, né? Tô. Eu acho que ele é o nosso pirata melhorado, porque eu vi ao vivo. E o cara é bola. Enquanto o Spinelli não estreia... Brenner comandou o ataque do Vasco. E foi ele quem fez a torcida soltar o primeiro No começo, aplausos de incentivo. Só que aí ele perdeu outras. E o Brenner ouviu as primeiras vaias, no segundo jogo dele pelo Vasco. O Brenner perdeu uns 4 gols. 4 gols o Brenner. Ele não costuma perder os gols que ele perdeu. Ao contrário, o cara que precisa muito pouca chance para fazer o gol. E eu tenho muita convicção de que ele vai entrar em ritmo, espero que rapidamente, e vai dar alegria para o torcedor vascaíno. Não foi só o Brenner. O Coutinho parou várias vezes no goleiro Léo Vieira. Os laterais Piton e Pumita apareciam na área com frequência. E de tanto insistir, o Vasco conseguiu. Cruzamento de Andrés Gomes, gol de Puma Rodrigues, 1-0. Placar magrinho diante de tantas chances criadas. Até que nos acréscimos do segundo tempo veio o castigo. O Jean Carlos cobrou falta de longe e o Léo Jardim não conseguiu evitar o gol de empate. 1-1. Parte da torcida descontou a frustração no técnico Diniz. Muito frustrante pelo resultado, não pela produção da equipe. Em termos de produção ofensiva, foi o jogo talvez que teve mais produção desde que eu estou aqui. O time, em termos de jogar futebol, deu uma boa resposta hoje. Você viu na reportagem que o Brenner teve várias chances de marcar. Em uma delas, ele até fez o gol, mas foi anulado. Foi depois dessa disputa dentro da área, ele aproveitou a sobra, marcou e o árbitro Wilton Pereira Sampaio pegou falta do Nuno Moreira no Léo Vieira, o goleiro da Chape. O Vasco, claro, ficou na bronca e queria que esse gol tivesse valido. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Tartar, boa tarde. Você de casa. Porque o Vasco foi dominante, o Vasco jogou melhor, o Vasco teve muitas oportunidades, perdeu um caminhão de gols e tomar um empate no final já é um saborzinho ruim, né? Outro dia minha amiga me ligou e falou assim, caramba, Fernando, fui abandonada pelo meu namorado. Isso em 2023, pra mim. Aí eu disse, isso aí é pinto do lado que eu tô passando. Bateu 48, eu tomo um gol do empate. Entendeu, Vene Casagrande? Nada dói mais na vida do que tomar um gol de empate ou um gol de virada no final do jogo, Vene. E foi isso que o torcedor do Vasco sentiu em São Januário ontem, o Vasco dominando. O que está acontecendo com o Vasco da Gama, Vene? Porque oportunidade tem. De quem é essa culpa? Como é que retoca isso? Fala comigo, Vene. Olha, Fernandinha, nos últimos programas a gente vem criticando bastante o trabalho do técnico Fernando Diniz. Mas no empate do Vasco com a Chapecoense, se o Diniz tiver culpa, 5% do que aconteceu com o Vasco da Gama na noite de ontem. Por quê? O Vasco criou oportunidades para golear a Chapecoense. Só o atacante Brenner, que eu me lembro, ele perdeu umas 4 oportunidades incríveis. Então, assim, o Vasco criou muitas chances para poder finalizar a partida e sair de campo com os 3 pontos. Parece coisa de espírito, Fernandinha Maia, de verdade. Parece que o clima tá tão pesado no Vasco da Gama que os jogadores não conseguem botar a bola na rede, porque o Vasco criou para isso. E a situação é tão preocupante na parte espiritual que o jogador da Chapecoense que fez gol no Vasco da Gama ontem... Que foi um golaço de falta, né? Nos tempos de juventude também já havia feito um golaço em cima do Vasco da Gama. Então, assim,
Parece que os deuses de futebol não querem fazer o Vasco da Gama vencer essa partida. Aí não tem jeito. O Fernando Diniz ontem, para mim, ele não teve culpa nesse empate com gostinho de derrota, porque ele fez os jogadores trabalharem em campo. Os jogadores fizeram quase tudo que ele pede, só não colocaram a bola na rede. Agora, partindo um pouco aí para a ação da torcida após o apito final, eu particularmente não concordo com as vaias ao atacante Brenner, um jogador que acabou de chegar à equipe do Vasco. Eu entendo que ele perdeu oportunidades assim que nenhum atacante pode perder, ainda mais um atacante que veste a camisa do Vasco da Gama, mas vaiar um jogador no início de trajetória dele com a camisa do Vasco, eu particularmente não acho justo. O grande ponto é o seguinte, Fernanda, eu não fui contra a saída do Verratti, eu também não fui contra a venda do Ryan pelos valores, mas um jogador vai ter que assumir essa responsabilidade de ser o homem-gol. Será o Brenner? Talvez. Será o Spinelli que está chegando? Talvez. Porque o Vasco da Gama perdeu os seus 2 melhores atacantes nesse quesito, em botar a bola na rede. E a gente sabe que no futebol de hoje, se você, obviamente, não colocar a bola na rede, você não vai vencer a partida tal como aconteceu ontem. Um resultado, para mim, mentiroso, porque o Vasco mereceu, só que no futebol nem sempre a meritocracia vai prevalecer. Ô, Tatá, você que é jogador, vamos lá pensar, raciocinar com o vascaíno aqui. Qual é a solução para o Vasco hoje? A gente trouxe aqui o aproveitamento do Diniz, que não é muito bom, né? 40 e poucos %, o Vene trouxe esse número aqui na semana passada. O Vasco tem um time bom, talvez um elenco, não o melhor elenco do Brasil, isso não é, mas um time bom ali, os titulares. Tem um fora de série no grupo, que é o Coutinho. O Coutinho é um cara fora de série. O Vasco tem volume, às vezes joga bem, muita irregularidade, mas, por exemplo, na partida de ontem, fez uma partida boa. Tem uma das torcidas mais fiéis do Brasil, que é a torcida do Vasco. Tem um dos estádios com a acústica mais maneira do Brasil, que é São Januário. Ou seja, aquilo ali é um caldeirão. Jogar dentro de São Januário é sempre muito difícil. O Vasco tem muitos elementos a favor, mas o troço não está acontecendo. Ontem, um monte de chance. O Vasco dominou a Chapecoense. Para quem assistiu o jogo, o Vasco teve muita oportunidade. O que está acontecendo? O que pode melhorar? Você acha que a solução seria, por exemplo, trocar o treinador ou não? Você não é... A gente sempre fala aqui nesse programa que a gente nunca levanta essa bandeira de derrubar treinador, né? Mas o Diniz está há um tempo aí no Vasco. Você acha o que é a solução para o Vasco hoje, Tartá? Acho que hoje, como estamos nesse início, né, tem muitos jogadores, como a própria chegada do próprio Bremer, que acabou tendo algumas bolas, né, que era para ter colocado lá dentro da rede e acabou não colocando. Então, assim, ainda tem jogadores ainda para se adaptar a esse sistema do Diniz, mas ontem o Vasco foi, mais uma vez, realmente avassalador para cima da Chapecoense, mas, infelizmente, não conseguiu fazer aquilo que manda o futebol, que é colocar a bola para dentro. Uma bola para dentro não foi o suficiente pela quantidade de oportunidades que tiveram. Nós tivemos ali na coletiva o próprio Diniz falando sobre 7 oportunidades claras. E isso realmente vai muito da fase que o Vasco vem passando. O Vasco não vive um bom momento e isso, quando acontece, é muito trabalho para que possa mudar isso. E paciência, mas isso para dentro do elenco. Porque o seu torcedor, que sempre apoia o time, sempre faz de São Januário um caldeirão, ontem mais uma vez sai de dentro do estádio frustrado. Porque aos 45 do segundo tempo, então assim, foi um empate com sabor de derrota, com requinte de crueldade para o vascaíno. E olha, o Puma Rodrigues vive uma fase artilheira no Vasco. Aliás, ele sempre foi um cara de marcar gols, né? Marcou o seu terceiro gol na temporada, tem sido uma peça importante no time do Diniz na temporada aí. Ele já é dono dessa posição ali do lado direito ou o PH retornando, volta à titularidade? O que vocês acham? Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho o PH, obviamente, com características, ele para mim é o dono da titularidade, mas eu acho muito que quando um lateral começa a se tornar o artilheiro de um time, é porque o resto da galera não está resolvendo o problema. E vou te dar um exemplo fácil. No ano passado, os caras que mais marcavam gols no Botafogo eram Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Isso acontece quando as pessoas que precisam marcar os gols não estão resolvendo esse problema, Vini Casagrande. Concordo com você, e se a gente pegar também o momento do PH, que era o titular absoluto da posição, o momento não é nada bom. E, inclusive, desde quando ele foi para a seleção e retornou ao Vasco, o futebol dele caiu muito de produção.
Então, eu não estou querendo dizer que ele caiu de produção porque ele foi para a seleção brasileira. Seria leviano da minha parte eu afirmar isso. Mas, coincidentemente ou não, isso aconteceu. E, durante esse período, o Pumita cresceu de produção. Então, assim, eu não gosto de ficar em cima do muro, tá, Fernandinha? Se fosse para te responder aqui de maneira sucinta, eu hoje botaria o Pumita na lateral direita como titular da posição. Sério? Você colocaria até para você criar também um espírito de briga ali por posição. Porque o PH, ele sabe que ele não está rendendo bem. E mesmo ele não rendendo bem, e o concorrente dele crescendo de produção, ele continua sendo titular, eu particularmente gosto muito da meritocracia. E se a gente for olhar dentro de campo, o Pumita está merecendo essa vaga de titular, não pela fase artilheira não, tá? Mas pelo desempenho durante as partidas. Ele que improvisado ali pelo outro lado, na ausência do Piton, também fez uma temporada bela no ano passado, né, ô Tartar? Tem muitos torcedores até mesmo que gostam mais dele jogando pelo lado esquerdo do que propriamente pelo lado direito. Verdade. Mas é um jogador que realmente sempre entrega muito, né? E isso é uma particularidade dele, de uma técnica absurda, porque é muito difícil um atleta profissional conseguir jogar nas duas laterais, né? Isso é coisa realmente de jogadores com um QI muito alto. E o Pumita tem sido eficiente no ataque, tem feito gols já desde a Copa do Brasil também, teve gols importantes. Então, assim, o PH sabe que caiu de produção, vai ter que trabalhar para poder recuperar essa vaga. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, eu também fico com o Puma. Venê, solta o drone do Vascão, Venê. Vitor Luiz é o primeiro drone, vai. Vamos lá, Vitor Luiz, porque assim, só para contextualizar, o Cuiabano ele foi contratado para brigar verdade? por vaga com o Lucas Piton. O Vasco da Gama contratou um outro lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo é o Paulinho do América Mineiro, mas o Vasco da Gama assinou um pré-contrato com esse jogador, ele se apresenta no segundo semestre. Sendo que o Vasco já tem o Vitor Luiz no elenco, ou seja, 4 laterais para a posição. E aí fui apurar que a diretoria tem a intenção de liberar o Vitor Luiz agora. Só que o Vitor Luiz tem contrato até dezembro. Esse jogador ele só pode sair do clube se ele topar sair do clube, se ele topar a proposta que ele possa receber. Então a diretoria tem essa intenção, mas depende também da vontade do jogador. Tanto é que o jogador não foi relacionado para o jogo contra a Chapecoense por uma opção técnica do Fernando Diniz. E agora a diretoria vai tentar aí uma rescisão amigável com o Vitor Luiz. Quando eu digo amigável, depende também do jogador e depende se ele vai aceitar a proposta de um outro clube para poder sair. Mas a ideia é essa. Então o Vasco contratou o Cuiabano por empréstimo, tem Lucas Piton e contrata o Paulinho, que é muito bom jogador, de 21 anos, pensando a longo prazo com um contrato de 4 anos. Muito bem. Vamos lá, vamos falar de Vasco e Chapecoense. 67% de posse de bola Vasco, 33% a Chape. 30 finalizações, o que mostra que o Vasco jogou muita bola, criou muito. E acertou 13 no gol agora. Quase 50%. Trave não conta, foram 2 traves, então teve 15, né? 50%. 50%. Não, é piada isso aí. A Chape, 7 finalizações. Uma no gol. Uma no gol. A única que entrou. Passes, 572, 289. Faltas cometidas, 15 do Vasco, 11 da Chape. Cartões, não teve cartão porque foi um jogo realmente bem jogado. Tinha que ter cartão pro Wilton, né? Oi? Tinha que ter cartão pro árbitro. Ah, é? É. Porque, mais uma vez, ele prejudicou o Vasco, né? Pra mim, ele prejudicou o Vasco. Já na cara, assim, no talo? Pra mim, não tem mimimi. Mas o gol, um dos gols, né, do Brenner, mas o que ele conseguiu colocar a bola na rede, porra, não foi nada. Do goleiro? Esse, o gol que o Nuno Moreira, ele deu falta do Nuno Moreira no goleiro. O Nuno Moreira não faz nada. Ele não tem como se afastar do goleiro porque o zagueiro tá abraçando ele. Ele tá parado imóvel. Imóvel. Aí, eu acho que é esse lance aí. Mesmo. Olha isso, ele tá parado. O zagueiro agarrado nele. E o zagueiro que mantém ele em cima do goleiro. Assim, e aí quando o Wilton anulou, eu falei, tá tranquilo, ele vai lá chamar na cabine, ele vai olhar e ele vai ver que não aconteceu nada. E ele simplesmente nem olhou na cabine, ainda fez um movimento de empurrão. O Nuno Moreira, eu vou até olhar de novo, porque eu confesso a você, eu não vi nenhum empurrão do Nuno Moreira. Ele tá parado, ele está parado, imóvel. E o zagueiro que vai lá, tanto que o zagueiro, quando a bola entra, ele olha pro goleiro e fica assim, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? A reação do zagueiro entrega ao goleiro. Diz muito. E o legal é que ele tá, como ele tá aqui, quando ele vai olhar pra bola entrando, ele tira o Nuno, puxando o Nuno. Exatamente. Ele tá agarrado na cintura do Nuno a cara ainda. dele pro goleiro. Aí depois ele vira pro árbitro. Então, pra mim, isso aí foi mais uma
Mas aí é uma, como é que é o nome? Digital de Wilton Pereira Sampaio, que se não for o pior, é um dos Renatinho. piores. Nossa, o Renatinho é muito melhor do que ele, portanto, sem dúvida nenhuma. Ou o seu Crespo. O seu Crespo também. Eu achei que faltou um pouco com respeito daquela pressão do time do Vasco, todo mundo em cima dele. Foram 2 ou 3, ali tem que bolar todo, fazer ele na cabine, cara. Cara, mas aí, GV, diz muito mais sobre o VAR e diz muito mais sobre o próprio Wilton também, que tá perto da jogada, ele tá vendo o lance. Pô, olha ali, ele tá na entrada, ele tá na meia-lua, cara. Ó, a bola tá subindo, a primeira coisa que o zagueirão faz, não olha pra bola, olha pra reação do zagueiro quando a bola sobe. A primeira coisa que ele faz é agarrar o Nuno. Exatamente, pra não deixar o Nuno sair dali. Então, assim, eu acho que... Ó, a bola subiu ao zagueirão. A primeira coisa que ele faz, ó. Ele já agarra o Nuno. Isso ele aí. já agarra o Nuno. Mesmo se o Nuno quisesse sair dali, ele ia conseguir, pô. Eu, particularmente, achei que foi um erro muito grotesco da arbitragem. E, assim, acabou que influenciou dentro do jogo. Mas... eu tô contigo, GV. É claro que o torcedor vai ficar chateado, o torcedor quer ganhar e fica pé da vida quando o time joga bem, quando o time finaliza mais de 30 vezes. É claro que ele vai ficar incomodado porque o Vasco desperdiçou muitas oportunidades. Mas não dá pra dizer que o time foi mal. Isso aí não tem como dizer, porque a gente viu dentro do campo um time muito intenso. Assim que perdia a bola, já recuperava de maneira imediata. Isso funcionou muito durante o jogo inteiro, praticamente. Lá atrás, aquilo que a gente falava dos erros que aconteceram contra o Mirassol, a gente não viu acontecer só uma vez ali, que foi a grande chance que teve a Chapecoense no jogo, além do gol de falta. Ô, Bigode, o André Luiz Cândido tá falando, tá doido, Bigode? O cara olhou pro goleiro e foi pra cima dele. Não, olhar pro goleiro... de vocês, foi falta ou não foi falta? Olhar pro goleiro, aí ele vai ter que arrancar os olhos. Não podia olhar também. Pelo amor de Deus, ele tá querendo ver onde o goleiro tá. E se ele tá ali, se ele fica imóvel olhando pro goleiro, o goleiro vem na direção dele, qual a culpa que ele tem? Ele não faz, na minha avaliação, tá? Ele não faz nenhum movimento de empurrar o goleiro. E outra, gente, não é que o goleiro não pode tocar nele dentro da pequena área, não. O goleiro tá ali também, ele tem a vantagem de poder usar a mão ainda. Eu sou o cara que eu sempre protejo os goleiros, sempre. Pelo amor de Deus. Na dúvida, eu sou a favor dos goleiros. Mas eu tô tentando achar um jeito de puxar pro lado do goleiro e não dá. E outra coisa, GV, porque ele erra o soco também, né? Deu a galera que tá achando que foi falta do Nuno e tal, e pode até não gostar muito de futebol europeu, mas assiste aí o último jogo, Fulham e Arsenal. O Arsenal fez 2 gols de escanteios idênticos. Bolinho na pequena área e um gol muito parecido. O goleiro tenta pra sair socando a bola, ele pega fraco, porque tinha o jogador do Arsenal, o jogador do Fulham, ele toca na bola, mas a bola pega nas costas do zagueiro e entra. Isso, gente, isso não é falta, pelo amor de Deus. O goleiro não pode ser intocável também dentro da pequena área. GV, dentro do contexto do jogo, foi o jogo que eu vi o Vasco ser mais dominante. Acho que desde a chegada do Diniz. Nem o 6-0 o Vasco foi tão dominante assim. Porque no 6-0 eu estava até vendo os números do jogo, o Vasco chutou, 8, 9 bolas no gol. Nesse jogo ele chutou 13 bolas no gol. A gente vê times aqui, por exemplo, tem jogos de times grandes do futebol brasileiro que os caras chutam 13 bolas no jogo inteiro. Em boa parte do campeonato, tá? Não é só em um jogo, não é um jogo de exceção, não. Um jogo que é uma forma já normal dos times finalizarem no gol. E o Vasco jogou muito bem. Gostei muito, variando as jogadas de ataque pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Andrés Gomes, mais uma vez, sendo o assistente do Vasco. A bola que ele estava falando para os caras aqui em off, a bola que ele cruza de canhota, de primeira, entre goleiro e zagueiro, que é a bola mais difícil para defesa, em que o goleiro não sabe se sai e o zagueiro está de frente para o gol, se rebate, a bola vai para dentro, ele encontra o Piton, que mais uma vez... O Piton não, o Puma Rodrigues, que mais uma vez... Teve um lance idêntico antes, com o Piton. Isso. A primeira bola do Vasco, o primeiro lance de gol do Vasco é com o Piton, só que ele acaba até mais livre do que o Puma estava. Teve esse aí nele. Isso. Que o Thiago Mendes teve um do Piton no primeiro tempo. Enfim, o Vasco foi muito dominante. Fez um jogo bem interessante, ofensivamente, pelos dois lados. No finalzinho, acabou dando uma de juvenil. Por que eu tô falando isso? Porque você vencendo de 1-0, você dá oportunidade de contra-ataque para uma equipe que se defendeu o jogo todo, você corre um risco que não precisava. Acabou correndo esse risco. Também o time estava cansado, algumas substituições que... Não entraram bem. Não entraram bem, e os caras que saíram por motivos... O Thiago Mendes pediu para sair e o Barros estava com câimbras. Aí teve que mudar, e quando você muda o centro do campo, logo os dois jogadores que fazem o time andar, que são o equilíbrio da equipe, você acaba podendo sofrer. E o Vasco sofreu, mas não tem terra arrasada. Mas, por favor, você que sempre teve essa postura líder, capitão, jogou no Vasco, sorriu e chorou no Vasco, fala pro torcedor, o Diniz não tem nada com isso ontem. Vaiar o Diniz ontem foi sacanagem. Não, foi escolher um culpado
para um resultado que não tinha o que fazer. O Diniz não é o responsável por isso. A gente tem que parar. Você fala isso muito bem, de querer encontrar culpado para todas as situações. Não existe isso. O Diniz botou a equipe... Foi um jogo mais dominante. Olha os melhores momentos, cara. Lance pra Dedéu. Não tem lance da Chapecoense. Só tem aquele do primeiro tempo, que foi um erro individual. Um contra-ataquezinho já no final, né? Nesse momento que perdeu os dois volantes. E a falta, que foi um erro individual. É bom a gente falar isso aqui também. Pô, a gente enaltece pra caramba o Léo. Mas o erro individual de um dos caras que vem salvando o Vasco nos últimos anos. Brenner tá voltando a ter ritmo de jogo agora. E o Diniz foi à coletiva e falou, galera, um pouquinho de paciência. E assim, pedir paciência pro torcedor do Vasco é Flórida. Tem paciência! É isso aí, Pedrinho. É exatamente isso, Pedrinho. Essa é a voz do nosso ninja sincero, que é vascaíno, eu acho. Vamos ver. O Brenner é um jogador desse ofício. Eu falei, ele não costuma perder os gols que ele perdeu. Ao contrário, o cara que precisa muito pouca chance para fazer o gol. É um jogador que se notabilizou pela qualidade de capacidade de fazer gols. Então, chega no Spinelli também, a gente vai tentar suprir a ausência dos dois. O mercado, a gente se movimentou bem no mercado, a gente trouxe dois bons jogadores, com características diferentes, para poder a gente estar bem amparado. Jogou muito o Vasco ontem. Foi bem. O pior que são as comparações. Desculpa, Amendola. Jogou muito. Porque o Vasco tem uma prateleira muito valiosa de atacantes que fazem gols. Verratti, Cano. Não, eu tô dizendo que a comparação é muito ruim, porque a torcida compara com Verratti e Rayan. Normal, Nando. Todo mundo quer comparar tudo. Perfeito, irmão. Só que não dá pra colocar esses caras no mesmo lugar do que os outros que fizeram história no clube e fizeram metade dos gols do Vasco no ano passado. Pô, o Brenner tá chegando agora, o Spinelli ainda nem chegou. Tem que ter um pouco mais de paciência, mas não dá pra pedir paciência. É mesmo que eu tô pedindo paciência. Eu vou botar arte aqui na tela do Transferban. Hoje tem aniversário. A gente vai fazer um bolo. Não, eu concordo. Não dá pra ter paciência, mas os jogadores não são... cara... Mas aí eu acho que, por paciência, exemplo, a cobrança... Até nossa tá acabando. A cobrança, ela tem que ser. Não, mas ela tem que existir não só no Diniz. Porque acaba o jogo, o Diniz é xingado. O Diniz não estava lá perdendo 5 chances claras de gol. O Diniz não estava lá... tomando o gol do meio da rua. Entendeu? E aí sem caça às bruxas, como você gosta de falar. Mas o centroavante, eu entendo que está chegando agora, entendo que está se adaptando. Voltou ao Brasil depois de muito tempo. É diferente, claro que é. Mas são 5 oportunidades. Pelo menos 4 grandes chances claras. Você desperdiçar e o seu time sofreu gol na reta final do jogo, isso aumenta ainda mais o perigo disso acontecer. Agora, além disso, tem o goleiro, o Léo Jardim, que pro nível dele é uma falha. Esse gol sofrido. Pro nível do Léo Jardim é uma falha. Jogar bola muito mais difícil. Muito mais difícil, muito mais próxima. Então, assim, antes da gente mirar no Fernando Diniz, eu acho que o torcedor tem que entender também que muitas coisas, muitas decisões não cabem ao Diniz. Ele colocou quem estava melhor ali para jogar. E assim, o time foi bem, volto a dizer. Eu tô com o Fernandão, foi uma das melhores atuações do Vasco de performance. Isso aí não tem discussão. Mas faltou ser efetivo. Copo meio vazio. Não se pode perder tantas oportunidades assim. Tem que ter mais efetividade. Copo meio cheio. O time criou. A gente não está falando aqui de um time que ficou lá atrás o tempo todo, teve dificuldade. E digo mais, o Vasco hoje, acho que junto com o Fluminense, são os times que têm tido as melhores atuações. Isso aí. E jogando assim, está muito mais perto de vencer do que de perder. Claro, pode não ganhar, vai sofrer em algum momento, mas se voltar a jogar assim, a chance de ganhar vai ser muito maior. Do que jogar mal, do que não conseguir criar chances, porque você vai fazer o gol dentro de chances criadas. Ou de uma bola parada perdida. Mas dentro do contexto geral do jogo, o Vasco jogou bem, infelizmente. Então, mas o que pesa também, você falou aí, o Bigode também, do Verratti e do Rayan. Olha os números do ano passado, da temporada 2025. O Vasco fez 94 gols. Os dois juntos fizeram 47, cara. Tipo assim, metade, olha lá. O restante do elenco, 47. Eles fizeram a metade dos gols do Vasco. E vale lembrar que o Rayan só foi titular na reta final e o Verratti foi titular no início. Então, assim, eles não jogaram a temporada toda, os dois. O torcedor do Vasco ficou... É o grande problema de ter um atacante de dependência. Claro que quem é pago para fazer gol é o atacante, mas você tem times aí que todo mundo gira. O Vasco não é o caso. O Vasco do Diniz é um time que
sempre termina até pelo modelo de jogo do atacante botando essa bola pra dentro. E já falamos sobre isso. O Brenner podia ter saído como irmão, ele podia estar aqui hoje com 4 gols. A gente fala. Como é que chama? Hat-trick? Como é que chama? Poker. Fez 4 gols no jogo. Estreia como titular, absurda. Pois mas assim, o cavalo só passa selado, às vezes passa dor, né? Não, esse moleque, ele sabe fazer gol, ele vai ter outras oportunidades e não vai repetir as falhas que repetiu, não. Você sabe que vocês pegarem essas aspas suas, fizerem uma imagem estática, e postar no Instagram do Donos da Bola, vão te xingar. Pode me xingar, pô, não vai ser o primeiro nem o último. Não, mas talvez xingue só hoje também, né, Fernandão? Se domingo ele fizer gol de novo, se domingo ele fizer gol, a galera já esquece. A gente sabe e o Ryan estreou jogando pra caceta, dando passe pra gol. Eu assisti contra o Wolverhampton do André, do João Gomes. Deu uma virada em cima do Fernandão. O Fernandão foi no corpo dele só? Foi o João Gomes. Foi o João Gomes? Deu uma trombada e ficou. Mas é uma prateleira muito alta. Não dá pra comparar o Ryan. Poxa, o Ryan é uma joia da base, um moleque que tem características físicas e técnicas muito diferentes. Só falta você falar futebol. Se você falar futebol brasileiro... Eu vou falar prateleira sempre agora, só pra te irritar. Não vai, porque você não fala assim, está de palhaçadinha. Vini Show! Então, o retrospecto do Brasileirão, do Diniz, olha isso aí, Bigode. Ave Maria, Ave Maria. Acho que a única vitória foi contra o Inter, né? Becinha, cresce essa tela aí, Becinha. Pro cara dar o print em casa, por favor. Aí. É difícil, são números bem... Olha só, assim, ainda dá uma camuflada, tá? Que dos 8 gols, 5 foram num jogo só. Contra o Inter. Foi a única vitória do Vasco. Foi a única vitória. Não, então, a vitória que selou a saída do rebaixamento. Permanência. Então, mano, o que eu tô dizendo, dá uma camuflada. Não, e assim, gente, 21 gols sofridos em 10 jogos, uma média de 2 gols por jogo. Superior a 2 gols por jogo. Gente, isso é Brasileirão, tá? Esquece Carioca, time reserva, isso é Brasileirão. Time principal do Vasco, recorte dos 10 jogos de Fernando Diniz. É ruim, eu sei que é ruim. Bigode, 13% de rebaixamento na virada do turno. Com toda certeza. Virada do turno. Domingo tem clássico, se o Vasco ganha o clássico no domingo, fica tudo vira a tranquilo. chave, entendeu? Não, e uma coisa, desabafou ontem, vaiou, xingou, relaxa que a performance foi boa. E vou repetir, é muito melhor empatar um jogo de ontem do jeito que foi, do que tomar um calor do caramba da Chapecoense e no finalzinho empatar. Na Bacia das Almas. O Vasco tá jogando Eu bem. acho o contrário. Eu prefiro tomar um calor e empatar no final, que eu saio com a sensação, ufa, empatei. Mas do que amassar. mascarou que fez o Mas qual o embasamento? Igual aquela menina do meu. Mas qual o exemplo? Mas qual o que você qual leva... prateleira? Não, o que você leva para outro jogo? De performance, de confiança, e jogando dentro de casa. E eu digo mais, se empatasse no final ontem, provavelmente teria as vaias da mesma maneira. O torcedor ia ficar chateado da mesma maneira. Muito bom. Até porque o torcedor difícil pro Vasco. Tem razão de reclamar, até pelos anos que vem vivendo, pelas dificuldades que o Vasco vem vivendo. Mas, cara, o jogo foi bom, o Vasco mostrou que pode fazer muito jogando bem. Calma, com a minha palavra, parcimônia. Parcimônia, muita parcimônia. Muita parcimônia. Se é Vasco, tá na colina.